quase! Estamos começando mais um Pod Arena e em clima natalino, Michele. Super natalino. Tudo bom com você? Ó, seja muito bem-vindo ao Pod Arena. Hoje é um dia muito especial, né? Porque tá chegando aí já o Natal e também temos um convidado muito especial. Nosso presente de Natal é esse convidado. Pra gente e pra você que tá em casa também, porque a história é incrível, né, Bianca? Pois é, Mi, são 17 anos dedicados ao mundo do rodeio. Ele que já foi sonoplasta, atua como comentarista, juiz de rodeio, apresentador, o malvado favorito do mundo do rodeio. E aí, você já sabe de quem é que eu tô falando? Nos nossos estúdios, para esse Pod Arena muito especial, PC do Brasil! Bem-vindo, PC! Clima natalino! Feliz Natal! Ho, 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 tem que ser, vai! Ho, ho, ho! Aê! Eu posso trabalhar de Papai Noel também, né? Também! E ó, é o Papai Noel do Benjamin. Eita, mas vai ter que parar de tomar o Monjaro. Brincadeira, a gente não toma não. Isso aí foi só uma piadinha, tá? PC, seja muito bem-vindo. Uma honra receber você aqui. A gente vai te encostar na parede e contar a sua história. Você não vai arrumar rolo com a gente não, né? Faz tempo que tá um planejamento mim fazer esse Pod Arena e hoje deu certo estar aqui. Hoje do outro lado, né? Sendo entrevistado. Como é que será isso? Meu amigo, eu já quero te perguntar. Tá preparado? Como é a sensação de estar aí, ó? Nessa cadeira onde geralmente você enquadra as pessoas que passam pelo nosso programa? Não tô preparado. Hoje vai ser enquadrado. Aqui sai muito corte que vira uma bagunça. PC, vamos começar falando então da sua infância. Como que era o PC quando criança? Onde você nasceu? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou de Itapajipe, Minas Gerais, né? Eu nasci em Turama, mas... Mineirinho, uai. Turama, meu pai e minha mãe casaram, foram pra lá. E depois meu pai e minha mãe separou. E eu fui pra Itapajipe lá. Todas as raízes são de lá. E foi uma infância sempre voltada para rodeio, né? Então, meu tio foi competidor de montarias em touros, outro tio tinha touro de rodeio, então você sempre teve ali no meio do rodeio. Envolvido. Você fazia muito rolo? Você era muito agitado? Mas era custoso. Tem cara né? de ser bagunceiro, né, Bianca? Tem cara de bagunceiro. Nossa. E quando ele fala custoso, eu também lembro dele falando do Benjamin. Mas explica pra nós, PC, o que significa o termo custoso? Custoso é aquele menino Benjamin é o filho dele, gente. não para quieto, que está sempre aprontando alguma arte, está sempre causando algum problema, nunca para, né? É aquele menino elétrico e sempre fui assim. Minha mãe fala que o Benjamin, tem hora que eu falo, nossa, que menino custoso, era igualzinho, né? Não muda em nada. Mas o custoso é um bom termo, porque eu falo, nossa, essa criança é bagunceira, é agitada, tá? Hoje eu falo agitada pro Manuel, não fala mais bagunceira. Filho dos outros falava que era bagunceira. Agora que eu sou mãe, né, que tem a criança chegando na fase dos 2 anos, a gente toca aqui mais ou menos na mesma fase ali, né? Agora eu vou usar o custoso também, né? 2 anos de idade, eles não querem ficar nem no colo e nem na mão. E a todo momento tá correndo perigo de vida. Então, você passou os 2 anos, é o mais perigoso. A todo momento, você tá correndo perigo de vida. Ou tá indo na rua, ou tá pegando uma faca. Esse dia ele cortou o dedo com a faca. Meu Deus. O PC foi assim quando criança? A minha mãe fala que é escritinho. Falou, não, que eu falo, mãe do céu, não dá nem pra sair de casa com o Benjamin. Eu fiquei muitas vezes sem sair de casa por causa de você. É igualzinho, não muda nada. Ô, PC, você consegue lembrar lá da sua infância? Você era curioso? Algum momento que te marcou? Gostava de estar ali na lida com os animais? Quem sabe em cima do boi? Porque eu sei que você também quase foi um bull rider, viu? Teve aquele vídeo lá que mostrou que dia no programa, mas a minha mãe nunca incentivou eu mexer com fazenda, sabe? Acho que eles tiveram uma vida muito sofrida na fazenda, na época era muito difícil as coisas, né? Então, assim, minha mãe nunca me incentivou a ser do campo, sabe? Eu gostei, aprendi a gostar por iniciativa própria mesmo. Ninguém me incentivou, ninguém me apoiou, então sempre foi o instinto mesmo de gostar. Até muitas práticas do campo eu não tenho conhecimento, porque na hora de aprender quando é mais novo eu não aprendi, entendeu? Então, assim, mexer com gado eu tô aprendendo depois de velho. Tudo que é sobre pecuária, agricultura, pecuária, eu tô aprendendo depois dos 19, 20 anos, que aí eu comecei a ter a independência financeira, aluguei um sítio, então tudo eu tô aprendendo. Começou a mexer. Até hoje eu tô aprendendo. Então, assim, eu não sou um cara que foi do campo, entendeu? Mesmo morando, mas nunca tive incentivo, e depois, aí com 18 anos, que eu comecei a conhecer mais essa parte da pecuária, que é voltada pro rodeio, que é um esporte do agro, um esporte do campo, né? Esse PC lá da infância, qual que era o sonho dele? Meu sonho, ó, na creche, um dia eu mexendo na papelada quando eu fui casar, quando eu fui mudar de casa, né? Eu mexi na papelada pra levar, aí tava lá, que era o sonho de criança na escolinha, né? Tava lá, peão de rodeio. Olha, que legal! É até engraçado, eu achei isso lá, da creche lá, né? Na época, assim, a Rafa Kalimann, eu estava com ela, né? Da
mesma escolinha, né? O quê? A Estudou- Rafa Kalimann, que da chique! minha cidade. E nessa série, e lá eu achei a fotinha lá, que tava toda molecadinha lá, e ela tava nessa foto, que também tava lá. O sonho meu era ser peão de rodeio, com 6 anos de idade, né? Ai, que legal. Eu vou ver se eu acho esse papel lá na minha mãe, eu vou ter que Qual deixar. foi sua maior arte de infância? Maior Você arte? fala assim, não, isso aqui Nossa Senhora. foi minha maior arte. Essas que lembram, né? Essas que não lembram, né? Lá na minha casa, todo mundo, meu irmão era terrível. Eu falava assim, só falta botar fogo na casa. Sabe o que ele fez? Ele colocou, veio e falou assim, agora não falta mais nada. A hora que a gente viu, tava pegando fogo. Uma Caramba, lembrança. Ricardo! Que isso? Lembro pouco, né? Moleque custoso demais, né? Na época, a gente tinha time de futebol, aí eu levava a bola, aí eu Você jogava? jogava, era goleiro. Ah, você era Olha. goleiro. Eu joguei até nos times, Você assim. tem altura, porte, É, né? jogava Sempre foi no alto. gol. Mas eu tinha preguiça demais de treinar, então... E na aí- escola, você era dedicado ou era custoso? Não, eu só hora que apertava mesmo que eu passava, né? Eu só... Passava de ano. não, chegava E no você último é muito bimestre. bom de cabeça, de conta, de tudo, né? Eu acho que você é aquele que não estudava, mas chegava na hora que precisava, você passava e... Tipo, se tivesse 25 pontos pra tirar no bimestre passado, eu tirava os 25. Mas Certeiro. no primeiro, segundo, terceiro trimestre era só na média. E nessa época você já era dedicado ao rodeio? Comecei a dedicar com rodeio com 16 anos, onde eu fui trabalhar de sonoplasta num rodeio lá na minha cidade, que é conhecido o rodeio do Fubá, né? Que é um rodeio na rural. E aí... The Flash. É. DJ The Flash. Mas aí ainda era PC, né? Depois que foi... Porque eu comecei a trabalhar com GersTC eu comecei a trabalhar com GersTC depois, aí como era GersTC e PC, ficava misturado, aí o Sitião criou o The Flash, né? Que era... Certo é que eu era rápido demais, né? Deixa eu aproximar ele aqui, que o homem vai afastando o microfone, gente. Pronto. E foi o Sitião que apelidou de The Flash, né? Eu trabalho com o GersTC, o Sitião também Mas trabalhava... por que The Flash? Você era rápido ali na picape, na hora de botar a música? acho que era o É contrário. picape que fala também? Era lerdo, PC? Não na parte de trabalhar, mas no dia a dia, né? Tranquilidade e tal. Aí Sossegado. sossegado. É o sim. jeito mineiro? É o jeito mineiro, é o jeito que foi criado. Né? Qual foi o primeiro rolo que você arrumou dentro do rodeio? Foi nessa época de DJ ou você ainda era tranquilo? Foi quando surgiu mais a rede social, né? Foi quando começou o Astro Curral, começou o Facebook, foi onde começou As opiniões. Não onde eu comecei a ter espaço pra expor, mas com pessoas... Pro sempre pessoal deixa o moleque. entender, conta o que foi o Astros do Curral, o que é o Astros do Curral hoje, o pessoal que tá em casa entender um pouco Quando mais. eu comprei o primeiro telefone com smartphone, né, que eu tenho, acho que, sei lá, em 2000, o Astro de 2014 até 2011, mais ou menos, no Facebook, e tinha um grupo de amigos que sempre gostavam de rodeio. Era Orkut na época, não era? Não, mas esse foi no início tá. do Facebook, quando o Facebook começou a surgir. Aí tinha um touro na minha região que chamava F5. E era um touro muito bom, do Leandro Leonardo. E no Brasil tinha o touro Blindex, do Coelho Terremoto, que era um touro muito bom. Só que aí eu comecei a levantar a discussão, falei que o F5 era melhor que o Blindex. Então aí eu tinha os torcedores do F5 e tinha os torcedores do Blindex. Aí eu postei isso no Facebook, na timeline lá, igual tem no Aí Twitter. você conseguiu um rolo. Aí foi o primeiro rolo que começou. Que aí uns começou, nossa, o Blindex é muito melhor, o Blindex pulou em tal rodeio. Aí outros que falaram assim, é porque você não conhece o F5, é porque ele é de tropeiro pequeno, não vai nos rodeios, mas ninguém parou nele e tal, e tal. E começou a primeira discussão. E foi na Você aí que... adorou aquilo. Aí foi tanta mensagem que o Facebook mandou até um aviso, assim, parabéns pela sua postagem, você atingiu, acho que foi... coisa de 1.200 comentários. Caramba! Né? Mas é porque um ia brigando com o outro, assim, E aí não naquela parava. época, no início de uma rede social. Não tinha o WhatsApp ainda, né? Não Ô, tinha... PC, e você conseguiu ali manter a sua palavra? Porque assim, de uma certa forma assusta. Você expôs a sua opinião, teve um lado no qual as pessoas foram contra e teve outros a favor. Você sempre foi assim, um cara centrado e também firme na palavra? Não, fui firme na decisão, mas hoje, com todo o passar dos anos, eu concordo que o Blindex foi melhor por conta dos eventos que ele participou, quem montou, né? O F5 era um excelente touro, só o Fabiano Vieira parou nele, né? Mas na discussão hoje, se Mas você pudesse... queria criar o rolo. E aí, como que mas na surgiu o época- Astros? Conta pro pessoal. Então, assim, essa discussão no Facebook ficou ali, né? Aí, depois de 3 meses da discussão, chegava alguém lá da cidade do Blindex pra discutir também, e queria. E o Facebook falou, gente, o que esse povo tá ficando Foi louco? movimentado. 11 mil comentários, mas não era, porque um ia brigando com o outro, né? É igual o grupo, né? Você for ver- acompanhando tudo. Eu fui vendo aquilo, falei, "Não." Aí juntou uma turma de amigos que gostava de falar sobre rodeio. Brigar com... Montamos um grupo chamado Astro Curral, que nasceu, acho que 31 de março de 2014. Dentro do Facebook ou no Aí WhatsApp? foi pro Já era o WhatsApp. Aí, depois que surgiu a ferramenta, todo mundo ficou sabendo, aí eu
comprei um celular de smartphone. E aí montou o grupo do Aço Curral. O que era o grupo do Aço Curral? Era uma turma que gostava de rodeio, que entendia, que tinha posicionamento, que tinha pensamentos. E depois eu comecei a colocar pessoas de dentro do rodeio, pessoas que trabalhavam, que tinham conhecimento mais aprofundado, e aí a gente começou a criar os embates, porque eram pessoas que gostavam, entendia, mas não estavam no rodeio, e outros que estavam no rodeio, que talvez tinha até alguns posicionamentos, mas não gostavam de falar, com medo de retaliação e tal, e aqueles que entraram que não tinha vínculo trabalhista com ninguém, falava e descia. Não, mas vocês não têm noção, não, o rolo e confusão desse grupo. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Então, ó, fique aqui com a gente que agora vai começar a ferver o assunto. É rapidinho, a gente vai pro intervalo e já volta. Estamos de volta para mais um bloco do Pod Arena. Hoje com ele, PC do Brasil, apresentador, comentarista, crítico, dono Michele de uma análise tão necessária para o crescimento do rodeio, e o seu grupo, criado há 11 anos, o Astro do Curral, também vem fortalecendo causas cada vez maiores. Nós acompanhamos lá debates, discussões, polêmicas, e a presença feminina naquele grupo é de suma importância. Você, Michele, a nossa diretora, as meninas do BRTV Max, a Vivi, sempre se posicionando e trazendo verdades que, infelizmente, nós sabemos que ainda acontece. E vou te falar, é muito rolo e confusão também. Nós tivemos uma entrevistada aqui, a Maria, que é juíza de rodeio, a primeira juíza de rodeio, tá? E deu um rolo lá no grupo, porque uma pessoa falou que ela não era juíza. Ela é juíza, sim. Ela é uma profissional do rodeio. Capacitada. Ela atua no rodeio e deu uma confusão lá. O pessoal ainda não respeita as mulheres, né, PC? Eu vejo que você tem uma visão diferente disso. Tanto que tem muitas mulheres no grupo e que são ouvidas também. A sua visão em relação a isso, eu acho que é bem legal, né? É muito importante, eu acho, as mulheres dentro do rodeio. Você pode ver que hoje 2 campeonatos grandes, que quem coordena é a mulher, PBR e a CR, que as duas estão ali à frente. São os campeonatos que são referência. Na PBR nós temos a Flávia e a Julie, que também tá ali Flávia, sempre, né? Também, e a Vivi Ferreira. São as duas CR. que, dentro da PBR, que direciona mesmo a PBR, que é a Julie e a Flávia, e a CR tem a Vivi. Então você pode ver que são campeonatos de sucesso. Então a mulher tem essa presença de sucesso dentro do rodeio. Então, acho que quanto mais mulher dentro do rodeio, esse mix, a mulher tem qualidades que o homem não tem, o homem tem qualidades que a mulher não tem. Eu só tenho uma coisa pra dizer. E junção fica melhor. é pior, tá? Que a nossa diretora entrou até em discussão lá, que não sei o quê. Com todo respeito. Só chegamos depois. Não é uma guerra de homens e mulheres. Não é uma luta de homens e mulheres. São profissionais que buscam igualdade ali, entendeu? Não tem nada a ver se é homem, se é mulher. É igualdade no trabalho. Infelizmente, alguns homens não conseguem olhar com igualdade para uma mulher. Não é ser feminista, não é diminuir os homens. Nós adoramos os homens, nós precisamos dos homens. Um homem que, por exemplo, ao meu lado, eu tenho um homem que me valoriza como mulher, como profissional, como mãe que eu sou. E o mínimo que a gente espera dos companheiros de trabalho é isso, valorizar a gente como profissional também. E isso você faz. Toca aqui. Valeu. Então, eu até falo que se as mulheres que querem ser juíza e aprofundar, estudar sobre o julgamento de touro, julgamento de competidor, acho que a mulher vai até desempenhar melhor que o homem por conta dos detalhes. Mulher mais detalhista, mulher consegue enxergar detalhes que talvez o homem não enxerga. E dentro hoje da montariza em touros, detalhe faz a diferença. Acredito que as mulheres que aperfeiçoar, principalmente na parte de avaliação, será até mais criteriosas que homens. Eu acho que todo mundo que se dedica, independente de qual seja a profissão ou do sexo, se fizer isso, né, se dedicando, vai conseguir. Então, essas brigas aí de homens e mulheres, e a mulher é melhor, homem é mulher, isso aí tem que acabar, e principalmente dentro do grupo, viu? Falei! Vamos fazer o seguinte, quero saber suas profissões. Quais foram as profissões que o PC do Brasil já passou? Eu comecei minha carreira como sonoplasta, que é o DJ. Mas a sua primeira profissão foi sonoplasta? A primeira profissão, o primeiro rodeio que eu fui de bis, a motinha bis, que aqui é computador que era de caixa na época, né? E você levou tudo, levei PC? Tudo, foi um amigo meu, Marquinhos Marronés, queria ser locutor, né? E aí nós treinava antes lá em casa, aí fui pro rodeio, coloquei o CPU no meio das pernas, porque a bis tem aquele vão, né? Aí ele colocou a mochila de roupa nas costas aqui. Não, homem desse tamanho, uma bis, imagina. E na areia, né? Porque era terra, pra chegar no rodeio era de terra, né? O rodeio era 17 quilômetros de terra. Meu né? Deus. Era um rodeio rural, que tinha lá o rodeio Chegou do Fubá. tudo empoeirado o equipamento. Não, chegou tudo mais feliz do mundo. Mas deu certo. Deu certo. Aí carregou do lado a tela, no meio das pernas o computador e os restos. Nós foi pro rodeio lá e foi o primeiro rodeio que eu trabalhei de DJ, né? E chegou lá,
Um outro locutor que narrava um rodeio maior, que é o Alisson Linhares, que era uma cidade vizinha, Comendador Gomes, gostou. Não, vou te levar pro rodeio lá. Aí ele me levou pro rodeio lá, gostou, me levou pro rodeio da minha cidade, o principal, né? A festa principal. Aí lá eu conheci o Pedro Emílio. O Pedro Emílio também estava começando, mas já tinha alguns eventos. E aí depois que eu comecei a viajar mais com o Pedro Emílio na época tinha um Monzão verde, nós viajar que não tinha ar-condicionado. Eu tenho trauma de carro sem ar-condicionado, olha. Por causa dessa época. Ah, eu sofri. Eu pensei, você tinha quantos anos? Tinha 16 anos. Começou cedo. A transição de 16 para 17 anos foi onde eu comecei trabalhando de DJ, né? Aí trabalhei com o Pedro Emílio, também já trabalhei, consequentemente, com o Gerson TC também, que fazia... Como DJ. Como DJ. Foi onde eu conheci os rodeios maiores, né? O Gerson TC me levou para conhecer Sumaré, conheci eventos do Top Team, na época que você trabalhava, eu tava lá DJ vendo você trabalhar. Então, o Gerson TC me levou para os rodeios maiores. Aí eu ficava nos bastidores só entendendo, olhando, analisando. Então, eu tive um laboratório dentro do rodeio muito grande, onde eu fui nos bastidores conhecendo para quando eu chegasse na parte que eu tô hoje, na visibilidade, saber eu ter o conhecimento. Funciona. Né? Então muita gente assusta comigo porque eu debato, eu tenho conhecimento, achando que eu surgi do nada, entendeu? Mas eu estudei antes de começar, então foi uma trajetória para chegar na TV, foi uma trajetória aí de 10 anos para depois eu começar. E você começou e você já era como? comunicativo? Desculpa. Imagina, sonoplasta, fez direção de arena também. Aí depois de sonoplasta eu comecei a organizar um campeonato regional lá, que era um circuito entre a molecada lá, que depois eu apelidei de Gold Team, que na época tinha o Top Team, a gente era muito fã do Top Team, né? A gente criou o Gold Team, que era a parte do ouro, que tinha que lapidar, e você lapida, o ouro tem valor, era os competidores, locutor, salva-vida, boiada, tudo, a gente fazia o projeto. Foi na onde eu comecei a aprender a parte de funcional do rodeio. Aí eu tive que aprender todas as profissões para me começar a direcionar os meninos, entendeu? Foi na onde que eu aprendi a julgar. Porque na época não tinha um julgamento de planilha como é hoje, né? Na época era um julgamento, 90 pontos, 89, 89,5, não tinha um julgamento fracionado como é hoje, de Toro, e eu gostava desse julgamento. E só a PBR nos Estados Unidos que fazia esse julgamento. Quando veio para o Brasil em 2007, que começou a ter esse julgamento, eu fui estudar, eu peguei os livros da PRCA, traduzi, peguei os da PBR, traduzi, fui estudar. Depois foi começar a entender os quesitos. Aí eu aprendi a julgar fracionado para ensinar os juízes que iam lá no meu para julgar igual os rodeios grandes. Você não estudou lá na escola, você fez depois. Inclusive, você tem um grande feito pelo rodeio brasileiro, que a gente vai falar sobre isso. Buscando todo esse conhecimento, você sentiu uma falha e uma necessidade dentro do rodeio, né? Isso, porque eu precisava de juiz que estava começando, porque os que estavam capacitados custava caro, nosso CV não conseguia pagar. Aí eu aprendi, ensinei os outros juízes, que até um amigo meu, a gente estudou junto e aprendeu junto, que é o Casperinho. Hoje ele não está julgando mais, foi pai, ele parou de julgar, mas nós dois aprendeu junto. E nossa escola era um debatendo com o outro, que ele também é um dos fundadores do Astro Curral, debatendo um com o outro, que a gente foi aprendendo. Aí, nessa discussão nossa, nós fomos aprendendo sobre os quesitos. E a bandeira amarela? Parabenizar você, porque as pessoas acompanham hoje você atuando no Rodada EcoPower, no nosso programa, você leva muita pedrada, só que ninguém sabe desses bastidores. Você traduziu um livro de regras dos Estados Unidos para procurar aprender, para se dedicar e ser um excelente profissional. E não é fácil, porque nós estamos falando de quantos anos lá atrás, aonde era difícil a comunicação, mas principalmente o acesso a esse tipo de conteúdo. E na época que eu também veio a BBI pro Brasil, na época que tinha um julgamento de touro mais difícil de ser analisado, foi onde eu fui aprendendo também, conversando com o juiz da época, assistindo TV Rodeio. Então foi tudo isso, foi o laboratório. Nunca teve ninguém que chegou em mim assim, isso aqui funciona assim, 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 assim. Eu nunca tive um professor, um padrinho, né? Você teve que buscar. Muita gente me ajudou, sou grato a todo mundo. O Isnar Ribeiro foi o cara que me colocou como comentarista, porque eu nunca quis ser comentarista. Nunca tive na cabeça, meu sonho é ser comentarista. Não, eu nunca tive esse sonho, né? O sonho meu era ser tropeiro, né? E até hoje, né? Acho que a maior paixão minha é por boi de rodeio, né? Então, tudo isso surgiu foi por condutor de rodeio, né? E voltando lá atrás, aí eu comecei a fazer direção de rodeio, assessoria, fazer sorteio, organizar. E eu comecei a aprender as outras profissões para mim ensinar os meninos. Você está fazendo isso errado. A parte de locutor, você está fazendo isso, você está enrolando isso. Porteireiro, tudo isso eu fui aprendendo e conversando com quem sabe, tentando passar a instrução para várias pessoas para tentar melhorar, né? Então, eu aprendi todas as profissões, desde ser técnico de som, montar ferragem,
embretamento. Mesmo que eu não pratico, mas para algumas profissões eu tenho pelo menos a teoria de como fazer. Claro que não tem como você praticar todas as profissões, mas muitas eu tive que praticar. Acho que eu só não pratiquei montar mesmo assim, montar aí por competição, só brincando. E também nunca fui salva-vida valendo, mas já fui em treino, em brincadeira. Acho que as duas profissões que eu nunca fui valendo mesmo, né? Acho que todas aí, até locutor eu fui uma vez no rodeio amador. Todas essas suas análises, essas profissões, faz com que você também seja um cara muito visionário dentro do rodeio, porque você consegue enxergar além. Como eu pratiquei quase todas as profissões, havia dificuldade, o que poderia melhorar, aonde que poderia melhorar, porque talvez você vai falar com uma pessoa, ela põe dificuldade naquilo, ela fala, não é assim. Eu passei a vestir a camisa desse segmento para me entender como é que funciona, né? Eu falo que muitas profissões, pessoas são guerreiros igual tropeiro. Tropeiro não é fácil ser tropeiro por conta do investimento financeiro. É problema toda hora, um touro, todo momento tem um problema. Um touro é igual cuidar de criança, em algum momento vai dar um problema. Então, assim, todas as profissões são difíceis, são complicadas, mas muitas precisam se evoluir. Tem que evoluir para ser melhor rodeio. Por isso que eu pego muito o pé de juiz, né? Ô, PC, e a gente está falando disso hoje, onde as pessoas têm acesso a planilhas, é um jeito mais fácil, digamos assim, mais rápido de fazer as profissões ali, juízes, enfim. Você vem de uma época que não era assim. Você foi um visionário. E geralmente quem é visionário é julgado de louco, quer saber tudo, mas você buscou o conhecimento, não é que você sabe demais, você buscou. E uma coisa que você fez aqui no início é falar que você está sempre buscando para aprender, a gente nunca sabe tudo. E a pessoa que fala dessa forma é a pessoa que realmente sempre sabe muito, porque ela sempre busca informação, ela tem sede de informação. O que você acha das pessoas, quando começou os ataques das pessoas, foi quando você começou a querer ajudar todo mundo, que você é um colaborador para o rodeio brasileiro? Os ataques, quando você começa a confrontar, você começa a auxiliar, falando, não faz assim que assim tá errado. E aquela pessoa que já tem na zona de conforto, ela não quer mudar. Eu tenho alguns juízes no rodeio que eles acham que é o Alexandre de Moraes. Às vezes eles querem e é daquele jeito e não quer evoluir, não quer mudança. E agora já vem a nova evolução da PBR, que eu acho que muitos juízes antigos não vai dar conta de adaptar. Se for pro rodeio nacional, né? Que da PBR tá acostumado. Então, eu bato muito para evolução. E aí você tira a pessoa da zona de conforto. É onde que começam os conflitos, entendeu? Tem muito juiz que tem a prática, mas não sabe nem a teoria. Os juízes pegam no pé, por quê? Porque se eles não baterem desse jeito, os juízes novos vão entrar e falar assim, você foi juiz aí só no papel, só fez uma prova e quer ser juiz. Mas tem muitos que têm a prática e não tem nem a teoria, erra muito. Então, é uma forma deles fazer isso, não deixar os novos entrar. Falar, se você não tem a teoria, você não tem a prática, então você não pode entrar. Então, assim, é uma coisa que eu brigo muito e eu falo que... porque tem muito juiz que foi um grande competidor e já quer entrar como juiz, não quer passar por uma prova, por um conhecimento, por um teste. É importante. Entendeu? Não tem problema a pessoa ser um ex-competidor, grande competidor e ser juiz. Só que a partir do momento que ele não é mais competidor e juiz, é uma nova profissão, é um novo aprendizado, é uma nova missão, entendeu? Você não vê juiz de futebol sendo ex-jogador, você não vê juiz de luta UFC sendo um ex-lutador, de vôlei, basquete, só no rodeio que tem. Não, para ser juiz tem que ser competidor. Não tem nada a ver. Os 4 juízes da PBR, 3 não foi competidor, que são os 4 que julgaram a final, 3 não foi competidor. Mas eu tomo a liberdade para falar agora que, apesar das críticas, você também recebe muitos elogios e tem criado cada vez mais olhares de admiração por profissionais, por telespectadores. Hoje você é um cara que muitos sonham em ter a sua profissão, mas principalmente a coragem que você tem de se posicionar. Mas tudo isso nós iremos acompanhar no próximo bloco, porque o PC vai continuar trazendo aqui a posição dele, mas principalmente essa fase da sua vida onde você está em ascensão e segue com o seu trabalho sendo muito bem valorizado. Estamos de volta com ele, PC do Brasil, contando a sua história, um grande colaborador do rodeio brasileiro. A gente já contou aqui pro pessoal de casa o que é o Astros do Curral, um grupo que contribui muito pro rodeio brasileiro. Muita coisa começou, a gente estava falando que é um laboratório
para regras, para associações, muita coisa começou ali, né? O Astro Curral, eu falo que gosto de um laboratório, né? Muitas coisas, muitas ideias surgiram dali. Criação da União Nacional do Rodeio, que depois já veio. Hoje ela não está atuando, mas em consequência a Senar já surgiu ali também. A bandeira amarela. A bandeira amarela, o criador da bandeira amarela é o Astro Curral. Eu que implementei no rodeio brasileiro, que é uma regra hoje usada somente no Brasil, né? É uma regra que a gente tem que ter orgulho do Brasil. E ela foi criada pelo Astro Curral. Ali as ideias ali, Thiago Arança, o Adler, o Fofão, o Eric, muita gente ali contribuiu. Beijo pra todo mundo aí do grupo, pessoal. Na época o Rogério Paito, mas muita gente colaborou com ideias. E na época eu dirigi um campeonato em Goiás, chamava Liga João Palestino, que era o maior campeonato do estado de Goiás. Hoje não tem mais o campeonato. Eu dirigi o campeonato e conduzia ele e falei, vamos implantar. Aí na época foi o Júnior Senna, que hoje mora na Austrália, o Silvânio Alves, que é o Kiko, juiz, o Casperina, falou, vamos implementar. E eles tirou sarro, tanto de bandeira, que já tinha bandeira vermelha. Falei, vamos pôr a bandeira rosa também, que o peão tiver com medo, nós joga ela. E começou a zoeira, né? Falei, não, mas vamos implementar. Porque o problema o porquê surgiu a bandeira amarela? Porque ao partir do momento que o juiz jogava a bandeira vermelha, ela poderia ser opção do competidor montar novamente ou pode ser o competidor desclassificado da competição. E o locutor ficava sem saber. Entendeu? Então, assim, a criação, que foi o Cuiabano Lima, o primeiro locutor que trabalhou com a bandeira. Ei, Cuiabano! Um abraço, viu? Então ele achou, e ele foi um apoiador, achou interessante, porque a hora que a bandeira amarela ia no chão, ele já conduzia com o comentarista o que aconteceu, entendeu? Porque talvez um touro bate no brete, mas o competidor apela, e você não sabe o que o juiz viu. Ele viu o apelo, ele viu o touro se atrapalhou na saída, e com a bandeira o juiz já... Fica claro. O juiz já joga a bandeira, o comentarista e o locutor já entende a posição do juiz e não coloca em complicação, entendeu? Ô, PC. Então foi esse resumo. E foi agora que deu certo? Agora que deu certo, o Brasil todo uso. Fico muito feliz que o meu trabalho com o do Astro Curral contribuiu para o rodeio nacional. Acho que eu sou muito orgulhoso do pessoal tá usando. Muita gente não fala que é eu que criei. Era essa a minha pergunta. As pessoas te parabenizam, reconhecem o valor, a humildade necessária para te parabenizar pelo que você fez e segue fazendo? Nunca. Aquele que coloca a bandeira amarela no bolso, a maioria tá falando mal, e ainda raiva criticando, né? Mas faz parte. Você não acha que as pessoas têm vontade de ter a sua coragem? Porque você é uma pessoa que você fala o que você pensa, você fala o que você estuda, o que você busca, e você não tem medo de confrontar e trazer a verdade. Muita gente vive puxando o saco, não vou falar desse boi porque, sou amigo do dono. Eu acho que não tem problema você ter amizade, os profissionais do rodeio serem amigos, mas a verdade tem que ser dita, e você não tem medo de falar a verdade. Pro rodeio crescer, ele vai ter que perder esse místico aí que você falou. As pessoas, os comentaristas, o locutor vão ter que falar de esporte, falar da competição. E talvez você falar da competição, você vai magoar algum proprietário de touro, algum competidor. Só que para evoluir como esporte, ter um entretenimento, trazer gente para querer assistir, sentar no sofá e entender aquilo ali, você tem que criar uma disputa, tem que criar uma coisa boa, uma coisa que não foi boa. O pessoal tem que entender o que é bom, o que é ruim. No rodeio parece que tudo é maravilhoso. E essa é a virada de chave do profissional, saber se posicionar independente de quem tá de um lado, de quem tá do outro. Eu acho que pessoas assim como você vêm impondo respeito pelo trabalho e auxiliando muito no crescimento. Mas apanhando muito também, né? Apanha muito. O rodeio parece que é aquela creche de neném que não pode falar mal aqui, não pode criticar aqui, vamos elogiar o tourinho de todo mundo, vamos elogiar o competidor, porque a vida é sofrida. É sofrido para todo mundo. Só que se você não criar uma ramificação de esporte, não vai trazer gente interessada em assistir. Então, o que acontece? Eu sou um cara que não tive padrinho no rodeio. Eu cheguei e aprendi sozinho. Sou grato a muita gente me ensinou, muita gente, Gerson Teceu, Isnar Ribeiro, Flávio Junqueira, até o Casperim, os meninos, tudo me ajudou com ideias, com pensamentos, só que eu nunca tive aquele cara, não, vai lá, o padrinho. Então eu não tenho rabo preso com ninguém, entendeu? É fácil ser o PC do Brasil? Não é fácil, porque você acaba que você perde muito. Eu vou juntar essa pergunta que a Bianca fez agora, e por tudo que a gente vê, que você fala, e vem um e bate, e você vai, né, e vai defender, e as pessoas às vezes apelam. Eu sei que você tem essa figura de que não se importa, você vai lá, você responde, mas e no íntimo do PC? Como que você fica? Isso te afeta na tua vida pessoal? Você fica triste, você fica carregado, porque tem gente que se faz de forte, mas
depois fica muito mal, entra em depressão. Não é fácil você levar pancada da vida das pessoas toda hora por querer mostrar uma verdade, por querer mudar uma coisa que as pessoas estão num vício e você sabe que você tá querendo fazer o melhor. Há muito tempo eu já venho apanhando, então acaba que você caleja, né? Mas igual você falou, carregar uma carga tem hora negativa é muito pesada, né? Pessoas só batendo, mas assim, eu acostumei. Hoje de rodeio não muda meu dia, sabe? Já recebi ameaça que ia me tirar do rodeio. Ameaça de juiz, ameaça direto. Só que hoje, assim, eu relevo. Eu sou um cara que não critico a pessoa. Eu sempre falo o juiz, o tropeiro, o touro. Eu falo do competidor, porque o nome dele tá ali, mas eu não falo o juiz tal. Eu falo o juiz. Eu não tenho a intenção de querer magoar a pessoa, mas eu tô falando da profissão, entendeu? Então isso é uma coisa que muita gente não sabe diversificar. E também recebo muita crítica do meu trabalho, às vezes você erra alguma coisa, às vezes você erra uma fala, e é normal e eu dou risada. Só que eu aprendo muito com meus erros, né? Quando uma pessoa me critica, é a hora que eu mais aprendo, entendeu? Só que quando... Que aí você vai ponderar, será que, né? Isso aqui não é? Então, quando surgiu as transmissões ao vivo, de internet, né? Qualquer pessoa consegue fazer transmissão, antes que a gente começou a trabalhar, eu ia muito nos comentários dos haters ali e começava a colher os bons. O bom eu falo, o que eu preciso melhorar? Tô gritando, tô falando baixo, tô falando alto, o que eu tô errando? Então eu aprendi muito ali. Só que não é fácil, tem hora que você fica triste, tem hora que você tem umas brigas, uns desgastes, né? Pesa dentro de casa, né? Na sua relação com a sua família, por exemplo? Porque às vezes você tá triste, e aí você não quer falar sobre isso, você desabafa, como que funciona isso em casa? Boa pergunta, nem eu sei te responder se pesa. Vez pesa a gente nem percebe, né? Aí você vai ter que perguntar pra esposa, porque vez pesa a gente não percebe. Porque tem coisa que toma conta da vida da gente, a gente não percebe, né? Tem muitas pessoas que carregam alguma coisa e não percebem. Mas... Às vezes você fica mais calado, ou quer ficar mais no seu canto. Então, boa pergunta. Eu vou refletir sobre a sua pergunta. É interessante. Eu nunca parei pra pensar se interfere dentro de casa. A gente tenta fazer de tudo pra não interferir, mas tem hora que a gente fica chateado, tem hora que tem uma discussão pesada, tem hora que tem alguém, os haters pegam pesado, mas acho que eu já calejei já. Eles usam sua vida pessoal, coisas família, coisas que não tem nada a ver pra te atacar? Até que não. Eu vejo que nós trabalhamos em Barreiros junto, eu vi você passando por isso, eu, graças a Deus, não carrego nada que aconteceu e eu carrego sobre minha família. Eu acho isso aí até hoje não aconteceu, eu tô contente. Mas eu acho que quando mexe com a família, abala muito, né? Eu vi seu caso lá, em Barretos, eu falei... Até comentei com a minha esposa, falei com a Simone. Falei, eu nunca passei por isso, né? Sair da vida profissional pessoal, né? E o cara fala, você quer ser juiz, você quer ser isso, você não vira nada, você é um... Até que isso aí... As pessoas, às vezes, não conseguem te atingir no seu profissional e quer te atingir na sua vida pessoal ou falar de alguém que você gosta. Isso é muito ruim. E eu acho que as pessoas são muito baixas hoje. Quando elas querem machucar, por isso que eu te falei, você carrega isso, você consegue separar. Eu, às vezes, não consigo separar. Às vezes pesa, mas na maioria das vezes eu me saio muito bem. Já tive depressão, já fiquei muito mal. Hoje eu consigo me blindar e me proteger dessas coisas. Mas a gente tem que estar com a saúde mental em dia, né? Tem que estar preparado. Muito louco pra aguentar tudo. Tem que estar preparado. Quando vem pro programa assim e fala assim, tem que ir lá com a cabeça boa, porque se acontecer alguma coisa que dá uma repercussão, se tiver com a cabeça ruim, que te atinge muito mais, né? Então, toda vez que eu venho pro Rodada EcoPower, eu venho com a cabeça boa, porque pode surgir a qualquer momento uma polêmica. PC, né? Mas a sua base dentro da sua casa também te fortalece muito. Sua esposa, Simone, o Benjamin, sua mãe, elas que já vieram aqui várias vezes te acompanhar no programa e são também o seu elo para te manter firme no seu propósito, porque você vem em uma crescente cada vez maior. A sua evolução como profissional, ela é notória. Essa profissão minha de comentarista e falar o que acontece, acho que existe poucos no Brasil, né? A gente pode contar no dedo que tem a coragem de colocar um pensamento. Porque todo pensamento reflete, e principalmente hoje todo mundo tem rede social para falar. Se você não tiver a coisa mais preciosa na vida, que é a família, a pessoa não aguenta. Não aguenta. A família é o alicerce, né? É o pilar. E você pode chegar triste, chegar qualquer coisa ali com a sua esposa, seu filho, principalmente o filho, né? Porque ele nunca sabe o que está acontecendo, então ele já sempre chega rindo, brincando, então aquilo ali te deixa... Muda seu momento em 10 segundos, seu filho muda sua cabeça, né? Então, assim, o alicerce da mãe, da esposa, da família, do padrasto, que eu fui criado muito com padrasto, e...
esse é o alicerce, né? Porque a gente trabalhou em Barretos, aquilo ali foi isso, é loucura, Cara, né? você citou Barretos, é legal você falar sobre isso. Ali é uma faca. Foi muito legal trabalhar com você em Barretos. Foi a maior experiência minha dentro do rodeio. Foi E no ao vivão ali, todo mundo assistindo. Foi muito legal. E eu acho assim, você é uma pessoa que soma muito ali na transmissão. E eu espero que em 2026 a gente esteja junto lá de novo. Foi muito bom, foi uma experiência muito grande, porque Barretos tem muita informação e o tempo é curto. É muita gente trabalhando, é você, é a propaganda, é a montaria, é a Michelle, é eu. Então você tem que levar uma informação rápida, precisa e talvez você pode ser apedrejado. Então você pensa na sua cabeça, eu tenho que falar uma coisa rápida, informativa e posso tomar pedrada. Não, E e é vai tomar, é difícil. fato. Não tem como você trabalhar num ao vivo, porque você tá ali, você tá com várias torcidas, né? Dos competidores que estão ali. Se você falar, eu acho que... Só da gente, que nem a gente fazia ali, eu acho que fulano vai levar a melhor, pronto, a gente já botou um alvo nas costas, Teve entendeu? colocou que um escreveu assim, SPC é um folgado aí falar que acho que era o Douglas vai cair, por exemplo, que eu falei, fulano vai cair. Que a gente tava conversando sobre, entendeu? né? Você tinha que criar alguma interação ali pra tornar o negócio Mas emoção. essa interação, ela vem dessa análise crítica que acontece. Você tá lidando com um atleta de pulo de alto potencial, um Exatamente. competidor de alto potencial, e o seu trabalho ali, o nosso trabalho, é trazer informação e, na maioria das vezes, para criar esse engajamento, principalmente com o público, é trazer opiniões. Eu acho que lá foi 10 elogios e 2 críticas, então foi muito mais positivo. O pessoal, muito elogio do trabalho que eu e a Michelle fez com você, porque você tava lá na arena, já pulava a Michelle, ela já falava um pouco, já passava uma opinião, e aquele trazia atenção das pessoas que estavam vendo aquele evento, né? Aquela discussão do melhor touro que foi decidido na última montaria, né? Do campeão também, que ficou aquele negócio que 3 tinha chance de ganhar. E nós foi trazendo aquela informação passo a passo, acho que ficou bem emocionante. E fora Ficou disso, muito legal. tem Muito os legal. bastidores também, que quem faz um ao vivo em Barretos sabe que tem presepada, tem Então, cada coisa. Tem apresentador lá que chega com lanche, que passa no McDonald's e pega. Não, depois eu vou contar pra vocês. Depois do intervalo, eu vou trazer um pouco mais dos bastidores do Barretão aqui com o PC e contar pra vocês o que ele aprontou lá. A gente já volta. Estamos de volta para o último bloco do Pod Arena e me passou rápido, hein? Eu acho que a gente tem que fazer um PC do Brasil 2.0 aqui no nosso podcast. É muito assunto. O homem é uma enciclopédia do rodeio, apesar de ser novo, ter pouca idade, né? Ele é um grande colaborador, ele vem acompanhando o crescimento do rodeio brasileiro e contribuindo para isso, Bianca. Ô PC, nós estamos falando aqui sobre a sua trajetória, uma evolução constante, falamos sobre a sua participação em Barretos e dentro desse cenário, eu acredito que você olha para aquele menino que começou lá atrás, na moto, carregando o computador na garupa e se orgulha muito das suas decisões, mas existe alguma polêmica, algum debate no qual você se envolveu que você se orgulha e que fez com que você se mantivesse aqui firme? Nossa, tem muito debate que eu participei e acho que o do Cutiano agora que tem o novo agora, falando recentemente que direto tem. E uma polêmica, a gente esquece a outra, porque você tem que gastar as energias todas na nova, você esquece Mas tive muita polêmica, assim, com mudança de algumas coisas, mas essa do Cutiano aí, da implementação do regulamento de avaliação, acho que é o novo envolvimento, que a gente fala polêmica, que muita gente fala, tem os quesitos. Eu sei, existem os quesitos existem. Só que está na cabeça dos tropeiros, dos competidores, dos juízes, mas não está no papel. Então, o que não está no papel não é lido. Então, a luta é que saia do papel e aqueles quesitos passam a ter peso, passa a ter as pontuações e torna o Cutiano ainda mais profissional. Então, eu sou um fã do Cutiano, por isso que eu falo de Cutiano, por isso que eu quero que o Cutiano evolua, então por isso que é a minha fala, mas muita gente não concorda e tal, e lá na equipe Roseta lá, e tem os negócios, mas as pessoas não conseguem enxergar, é incrível. Existe alguma polêmica ou frase que você se arrepende de ter se posicionado? Nossa, Bianca, tem muitas, tem que parar pra pensar agora, assim, de imediato na cabeça eu não tenho não, mas tem muitas assim que eu falo, não podia ter falado aquilo, né, aquilo ali, mas não tem nenhuma na cabeça. Se não tem na cabeça é porque não traz mágoa, né, Bianca? Então acho que não tem nenhuma, não. Vou falar de jeito. Que quando te traz, deixa na cabeça, fica gravado
Que, nossa, não podia ter falado aquilo, então acho que não tem nenhuma, não. Porque se tivesse, eu tava lembrando, Pensei né? aí, como você virou comentarista de rodeio? Porque a gente estava conversando, você falou assim, eu não queria, eu entrei de comentarista. Como isso aconteceu? Interessante. Quando eu realizava os rodeios, organista hoje os rodeios na minha cidade, tinha uma pessoa, que era o Rafael, que comentava os rodeios que eu organizava. Então, assim, eu nunca quis ser o comentarista, nunca sonhei. Sabe a pessoa que sonhava em ser aquilo? Não, eu não sonhava em ser comentarista. Começou com o Ácido Curral, e com o Ácido Curral eu dando minhas opiniões, minhas visões, o Isnar Ribeiro achou que lá muito interessante, achou que era um produto diferente pro rodeio, que precisava daquilo ali para evolução pro rodeio. E em 2000, acho que 11 ou 12, tem que saber qual que foi a final da equipe Roseta lá em Fernandópolis. A equipe Roseta realizou a final própria lá em Fernandópolis, que foi uma coragem muito grande do Henrique, até ele conta que tomou muito prejuízo. E o Isnar chamou eu para ser comentarista daquele de transmissão. Eles faziam o rodeio lá e comentavam, e depois que acabava uma bateria, ia pro estúdio e eu dava as análises sobre o que aconteceu. Então essa era a ideia do Henrique e do Isnar. E fui lá e foi muito legal e deu um bastidor, deu um positivo. Foi com frio na barriga? Muito frio na barriga, que eu não sabia como é que eu ia falar. É a primeira vez que eu lidei com câmera, né? Eu acho que era até transmissão na TV Rodeio, se eu não me engano, essa final. Com certeza. Essa final lá em Fernandópolis. E aí montou o estúdio, o Isnar e o Henrique trabalhava, comentava, depois ia pro estúdio e eu dava algumas opiniões. Aquele ali foi a primeira aparição minha dentro da mídia. E depois, isso eu não era comentarista, tá? Isso fui convidado. Você estudou? Você só foi Não, ali com... fui lá e igual eu chego aqui pro Rodada Copar, não sei o que vai acontecer. Aí, Barretos, eu estava participando dos programas do Arena em Debate na época que tinha aqui na BRTV, já foi o início do BRTV Max, e aí eles queriam colocar alguma coisa diferente em Barretos, alguma coisa, e eu fui participar com a Jaque, né? A Jaque Brito. A Jaque Brito segunda, terça e quarta. A transmissão segunda, terça e quarta. O rodeio interestadual, que na época tinha, era estadual, não era final da liga, era interestadual. E ali foi a segunda aparição minha na mídia, falando de rodeio, mas eu não era comentarista ainda. Aí foi Barretos. Olha o peso era disso. 3 dias, era segunda, terça e quarta, mas já era... Eu nem sei que coragem que eu tive de ir, mas eu fui. A iniciativa do Isnar, do Flávio Junqueira, o Ney Macedo também, né? Incentivou. O Ney Macedo olhou pra mim com a cara, falei, quem que é esse moleque aí? O que vai fazer aí? Mas não pôs crédito em mim nem um pouquinho, o Ney Macedo. Mas ele respeitou. Acho que o Flávio deu, não, pode, o menino é bom e tal, e foi. Beleza. Aí Cabo Barretos não era comentarista. 2016, primeiro rodeio profissional que eu trabalhei como comentarista, mas eu não fui contratado como comentarista. Eu cheguei lá em Padre Bernardo, Johnny, eu fui diretor, né? Eu tinha experiência, já tinha trabalhado com o Marcão da Copa MAE, o Marcão fazia um campeonato dele, eu ajudava a dirigir o campeonato com ele. Então eu já tinha experiência, sabia como é que ia acontecer tudo. Tinha bagagem grande. Cheguei lá, falei, Johnny, e seu comentarista? Não, nós deu uma briga lá do entendimento lá e não tem comentarista não, rapaz. Eu tô preocupado porque eu falei pro prefeito, porque na proposta tem um comentarista e eu não sei o que eu faço não. O que eu faço, PC? Falei, não, me dá um microfone lá que eu vou lá. Uhul! Aí, eu falo que o Kaká é um cara que... Eu tenho uma lembrança de uma fala dele que eu nunca esqueci, né? Eu fui trabalhar de comentarista na Arena, eu nunca tinha trabalhado. E aí, eu fui pro meio da Arena, existe um negócio chamado retorno. Vocês duas sabem o que é isso. Isso é um peso quem trabalha com microfone. E eu não tinha não tinha retorno, não tinha nada. Eu peguei o microfone. Delay, né? É o delay, aquilo não é de Deus. E agora que eu falei o boa noite. Noite. Quando eu terminei o noite, o boa tava chegando. Aquilo na minha cabeça fez assim, ó. Falei, e pra concentrar. Meu Deus. Aí eu lembrei de uma fala do Kaká em algum lugar que ele falava de pôr o dedo no ouvido. Que acho que o cara perguntou de Barretos, porque lá a arena é muito grande, sobre retorno, ele falou de pôr o dedo no ouvido. E eu lembrei dele, lembrei do Zé Rico. Não, eu lembrei do Zé Rico. O Zé Rico cantava. E muita gente acha, né, que lá era por causa do retorno, né? E aí eu mandei o dedo dentro do ouvido, assim, ó, e fechei mesmo, assim, aí eu respirei. Deu certo. Porque você não respira, né? Quando você pega um microfone e fala sem delay, parece que você vai morrer asfixiado, né? E muita gente se complica, né? Porque às vezes vai pra arena uma autoridade, alguma coisa, e não sabe ali desse delay, a hora que vai falar Aí fui trabalhar lá pra diretor de rodeio, cheguei lá, não tinha o comentarista, eu peguei o microfone, 2016, Padre Bernardo, andei 700 km de Unim sem ar-condicionado pra ir lá nesse rodeio. Aí acabou o rodeio, trabalhei. Aí falei, e aí, Johnny? Falei, cara, não é bom não, mas também não é ruim não. E deu certo. Falei assim, não vou contratar ninguém não, você se vira. Aí eu catei no outro dia e pulei lá pro fundo de brete. Aí eu trabalhei em cima da plataforma de brete.
Porque aí o som tava perto, né? Aí não tem o delay. Aí o delay ficou bem menor, ficou quase nada, né? Aí eu trabalhei mais uns 2 eventos ali no Fundo de Brete. Já ficou mais à vontade. Aí eu fui e comprei um ear. Aí Aí já foi aprimorando. Aí comprei um ear, aí o Johnny falou, não, vou contratar ninguém não. Deu uma melhoradinha no cachê lá. Aí eu continuei como diretor do campeonato, eu fazia o sorteio, conduzia o campeonato. Comentarista. E comecei a comentar. Foi na onde que eu comentei. E depois de 7 anos de trabalho que eu fui trabalhar na minha cidade pela primeira vez. E dentro de casa, o frio da barriga, ele é maior? Não, Bianca, pra Não? mim não foi. Porque eu fui 7 anos já de comentarista, Bianca. Foi tranquilo. A gente tá falando das Tem glórias. um friozinho, mas o Barris foi no frio não, foi na nevada, né? A gente tá falando das glórias, mas teve um período muito difícil, que foi a pandemia. Onde o nosso setor parou totalmente. O que o PC fez na pandemia? Todo ano, final de temporada, ali pra outubro, eu ia trabalhar. E eu trabalhava de servente de pedreiro com meu padrasto. Trabalhei 4 anos, todo ano. Botava a mão na massa, a mão literalmente. Na massa, né? Fazia casa, meu padrasto é um excelente pedreiro. E a gente fazia telhado, fazia casa. Então eu trabalhava ali mais ou menos de outubro, final de outubro até... Aí acabava o dinheiro do rodeio, né? Aí final de outubro até lá pra março eu trabalhava de servente. Aí veio a pandemia. E a pandemia começou logo na entrada do rodeio. Rapaz. Porque aí eu vinha assim, né? É que o dinheirinho do servente era só pra pagar o financiamento do carro, o dinheiro pra comer, né? Sair. O grosso vinha do rodeio. O dinheiro de comprar alguma coisa era o do rodeio, né? Você esperava o do rodeio pra você poder viver melhor, mas o dinheiro do servente você ganhava ali R$1.500. Hoje, né? R$1.500 por mês. Sabe que não dá nada. E aí começou a temporada de rodeio, abril. A pandemia abriu. Na hora de vir, o que eu ia fazer? Aí foi a pior época. E como você se virou, PC? Eu fui descarregar caminhão lá um amigo meu tem uma loja veterinária, descarreguei caminhão de polpa cítrica, que é uma ração pra gado, descarreguei adubo, fui trabalhar de várias coisas, trabalhando de servente de pedreiro também, entendeu? Porque o período chuvoso, tinha dia que não trabalhava, e eu fui se virando, entendeu? Porque aí meu padrasto também, vai começar o rodeio, ele arrumou uma outra pessoa pra trabalhar com ele, como é que você manda a pessoa embora? Porque pandemia também, ele não tava trabalhando também, e como a parte da pecuária não parou, então assim, aonde que então vou descarregar caminhão, porque a parte de comida de animal não parava. E o rodado, o que significa na sua vida profissional hoje, o rodado Ecopower? O rodado é uma experiência muito grande, porque toda segunda-feira tem um desafio, né? Toda segunda-feira alguma coisa vai dar problema. É uma luta. Toda segunda-feira eu acordo, domingo eu deito e falo, amanhã, o que será que vai causar? A hora que eu fico sabendo... Inclusive, a diretora falou que pra você chegar no horário é uma luta. Porque eu viajo, dá quase 2 horas da minha casa aqui, né? E eu venho toda segunda-feira também, que o trânsito tá bom. E eu tenho meu trabalho lá, né? Então você tem que correr com o trabalho. Justificou, diretora. Você tem que correr com o trabalho pra estar aqui, tudo, pra chegar né, aqui PC? 18 horas, e talvez tenha um trânsito, tudo pode acontecer, mas... Mas foi uma virada de chave na sua vida profissional também, uma né? virada de chave muito grande, porque toda semana estamos falando de rodeio. Eu falo que no futebol, qualquer outro esporte, existe o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo. O rodeio não tem. Não tem o pré-rodeio e o pós-rodeio. E o rodada é o pós-rodeio. Entendeu? Então... PC, você sente que você tem crescido cada vez mais como profissional? Toda segunda-feira, ao vivo, são 2 horas de programa. Bem acompanhado. E o que nós sabemos é que não é todo mundo que consegue enxergar com boa fé o que é falado no programa. Olha bem, o programa cresceu muito profissionalmente para mim, a parte de segurança para falar nas câmeras, a exposição, a tranquilidade, igual para estar em Barretos. Se eu não tivesse o Roda da Ecopower na minha vida em Barretos, eu acho que eu tremia tudo, né? Porque você ficava em pé, você não tinha zona de conforto ali, né? A Michelle vinha com as bombas pra cima da gente. Pronto, rodou. A Michelle, você não sabe o que vem da cabeça dela, né? Eu tô aqui, eu acho que eu já sei o que você vai falar. A Michelle, do nada, sorta uma bomba. E os meninos ficavam zoando no grupo. O PC tá pipocando. A Michelle, ela aperta mesmo. Desculpa. A Bianca é do coração bom. A Michelle, ela... Nossa, acabou de falar que eu sou do coração. Ruim, gente. Como é que você falou que quando você era pequena, você pôs fogo no... O irmão Não, foi dela. normal. Ela põe fogo num parquinho assim, ó. Ela te deixa... PC. Põe fogo. Em algum momento, você pensou em desistir da sua Não. carreira dentro do rodeio? Não, já pensei várias vezes. E o que Mas te por causa fez financeiro, continuar? por causa de financeiro. A minha desistência sempre foi financeira.
Nunca foi por conta do rodeio, né? Que bom que você não desistiu. É, Você é um porque- super profissional hoje. A gente te Obrigado. admira muito como pessoa, como ser humano, como pai, como marido. É um prazer imenso ter você no time do BRTV Obrigado. Max. Fiquei honrada em estar com você em Barretos e ter você agora aqui no programa. Foi muito bom. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Precisa do segundo, eu acho, né? Eu também acho muito justo, viu, diretora? Vamos fazer tem muita acontecer, história. porque histórias não faltam, IPC. Parabéns novamente pelo seu crescimento, pela sua dedicação e principalmente por você saber de uma forma tão sábia, sempre impor a sua verdade. E nós já estamos acompanhando aí, através de outras situações, que no final você mostra que tá certo. Parabéns, viu, meu amigo? Eu admiro muito seu obrigado, trabalho. muito obrigado. Fiquei feliz de estar aqui contando um pouco da minha história, que tem hora que até eu não tô lembrando mais da minha história, né? E esse programa fica gravado pro resto da vida. Eu vou mostrar pro meu filho um pouco, eu acho que... Ah, Benjamin! Acho Um que eu beijo, contei Benjamin, 20% da minha vida na parte do rodeio profissional, mas daqui uns 6 meses a gente faz um outro programa para contar mais um pouco do que não foi falado aqui. Mas trabalhar aqui no BRTV Max é uma missão muito boa, eu tô muito grato. E muita gente me elogia falando que eu somo pro rodeio por conta dessa imparcialidade, né? Então, sou um cara que posso hoje falar de qualquer segmento, que eu não tenho vínculo com ninguém. Então, muitas pessoas querem ouvir aquilo e não tem coragem de falar. E o que eu falo, Bianca, muitas das vezes é aquilo que muitos queriam falar e não tem coragem. Então, muitas opiniões minhas é de algumas pessoas. Eu não tomo uma opinião só minha. Não tem coragem. Eu pesquiso, eu converso, eu troco ideia. Então, assim, todos os posicionamentos meus tem alguém que pensa igual eu. É o malvado favorito do rodeio. Eita, nós. Mas vamos ver a versão 2026 aí. Com essa... Deseja Feliz Natal pro pessoal que tá em casa. Já Merry já, hein? Christmas! Uhul! Feliz Natal pra você que está em casa e pra 2026 vem um PC do Brasil ainda mais interativo. Agora o PC vai correr ali que ele vai botar o peru na boca, que tá assando, tá lá no forno, gente. Aqui é frango caipira. PC. Feliz Natal! Obrigada, Feliz Natal. Uhul! Um beijo pra todo mundo que tá em casa aí. Muito obrigada por estar com o BRTV Max. Deus abençoe a sua vida grandemente. Feliz Natal. Feliz Natal, Natal. gente. Que Deus abençoe muito o caminho de todos nós. E daqui a pouco é virada de ano. Vem ano novo, coisa nova. E seguiremos juntos, viu? O time do BRTV Max aqui, ó. 1, 2, 3 e... 2026 vem aí. Feliz Natal. Feliz Natal!